Oi, sou o professor Feliciano e nessa postagem nós vamos conversar sobre Bolsonaro deseja o impeachment de Xandão. Em primeiro lugar, a gente tem que compreender por que ele deseja o impeachment de Xandão. Porque Bolsonaro quer tomar o poder. E o que está atrapalhando é Xandão. Na cabeça dele, na cabeça das pessoas que estão em torno dele, é Alexandre de Moraes que atrapalha o seu projeto de poder. Bolsonaro criou um projeto de poder bem estruturado e bem simples em resumo. Criou a figura dos CACs. Hoje nós temos um exército privado com mais armas do que os próprios polícias militares. Cada pessoa do CAC pode ter 6 fuzis, várias munições, todos eles imbuídos daquela ideia de que o direito à liberdade é o mais importante. Não é o direito à vida. Eu posso enfiar alguém dentro de um camburão da PRF, jogar bomba de gás lacrimogênio e matar. Não tem problema nenhum, pode se matar à vontade. Todos somos iguais? Não. O homem que manda, que faz, que manda obedecer, ele é mais do que a mulher. Você tem cidadãos que são mais. Isso não é... Toda a igualdade acabou. O único direito que se tem é a liberdade para sair por aí, pelo meio da rua, e obrigar o outro a fazer o que você quer. Todos eles têm essa mesma ideia. O vídeo mostra uma mulher indo em direção ao homem. Testemunhas contaram que ela teria pedido R$1 a ele. Em seguida, o homem saca uma arma e atira pelo menos 2 vezes. A vítima cai no meio da rua e o homem vai embora. Segundo a polícia, a mulher morava na rua e foi identificada como Zilda Henrique dos Santos, de 31 anos. Muito bem, além disso, Bolsonaro juntou os policiais militares. É sementinha do mal, pode matar, não tem nada a ver, bandido bom é bandido morto, aquelas palavras bonitinhas que acaricia a cabeça dos policiais. Numa guerra santa contra as drogas. A guerra santa contra as drogas é que tem que acabar. Outra coisa, juntou os militares. A esquerda é que faz com que vocês se obriguem a dizer que os militares estavam errados. Não, os militares salvaram o país do comunismo. E além disso, juntou os pastores evangélicos. O que está escrito na Bíblia que é o correto. Mulheres têm que ser obedientes. Homossexuais têm que atirar pedra. Está lá na Bíblia. Juntou os pastores evangélicos. E permitir, e tem a ideia de que permitir esse estelionato que os pastores evangélicos fazem. Eu vou salvar a sua vida, me dá seu dinheiro. Da sua casa, dá tudo. Essa igreja universal é escândalo, toma tudo. No último, por último, que é exatamente o elemento da postagem, juntou o Centrão. Lá em 2020, erro da esquerda, foi um erro nosso, nós queríamos alguém que tivesse peito para bancar o impeachment de Bolsonaro, o impeachment que não sairia. Ficamos titubeando sobre a eleição de Baleia Rossi para a Câmara. Acabou que Arthur Lira ganhou, com o apoio de Bolsonaro. Esse apoio foi fundamental para Arthur Lira ganhar. Muito bem, uma vez ganhando, o que ele fez? Qual foi a promessa que Arthur Lira fez para os congressistas, para o pessoal da Câmara? Olha, eu garanto a reeleição pelo orçamento secreto. O pessoal vai dizer, mas isso aí é legal. Não, não tem problema, eu peito, a gente ganha e depois a gente continua com o nosso projeto político. Nessa brincadeira, Altineu Cortes, Soraya Campos, Soraya Santos, vou só dizer 2 exemplos aqui do Rio de Janeiro, que tinham 50 mil votos no máximo, passaram a ter 150 mil votos. Atrás de Altineu Cortes, atrás de Soraya Santos, se elegeu em São Gonçalo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, se elegeu em São Gonçalo o filho do prefeito. Não abriu a boca na campanha. Em Itaboraí, uma cidade de 100 mil habitantes, se elegeu o irmão do prefeito. Esse não falou em um dia. Nada. Nunca falou nada. Conseguiu se eleger deputado estadual. Por quê? Por causa do dinheiro. Obras eleitoreiras, asfalto no meio da rua, e eles conseguiram se eleger. Orçamento secreto, aparelhamento das emendas, dos pagamentos dos projetos que são liberados pelo governo, tudo isso deu capital político para essas pessoas se elegerem. O resultado é que você tem uma Câmara e um Senado basicamente de cleptocratas. É imenso o número. E isso está muito grave.
E no final, retornando o tema, é quem está atrapalhando essas pessoas de ganhar o poder. Novamente, Xandão. Xandão é que deu a possibilidade do governo Lula conseguir governar. Lula entrou, Lula ganhou, começou a conversar, daqui a pouco Arthur Lira forçou a presença e começou a fazer exigências. Uma hora, o Lula chegou perto do STF e falou, olha, eu não tenho como governar com orçamento secreto. O Gilmar Mendes bateu no peito numa decisão monocrática num domingo. Decisão do STF monocrática no domingo. Extinguindo o orçamento secreto, forçou a votação. Em seguida, todo mundo votou e acabaram com o orçamento secreto. A partir dali, Lula conseguiu, pelo menos, ter a possibilidade de governar. Quem está atrapalhando? Xandão e o STF. É preciso calar Xandão e o STF. Para calar Xandão e o STF tem uma estratégia muito simples. Bolsonaro já lançou. Em 2022, Bolsonaro pediu o impeachment de Xandão. E diversos senadores faziam discursos no Senado pedindo o impeachment de Xandão. Não só o Lazier, o Renzi, como diversos outros senadores pediam o impeachment de Xandão. Quem impediu de ser votado o impeachment de Xandão foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pois bem, nós temos agora um problema muito grave, muito tranquilo na cabeça dos bolsonaristas. Nós queremos tomar o poder. Nós já fizemos tudo, demos CAC, prometemos aos policiais militares liberdade para atirar à vontade, excludente de ilicitude, sem câmera nas fardas, os militares têm tudo o que quiserem, nós demos aos pastores evangélicos a possibilidade de roubar os seus fiéis à vontade, não tem problema nenhum, mas aí tem uma coisa que está atrapalhando, que é o Xandão. Nós já pedimos o impeachment e o impeachment não foi votado por causa do presidente do Senado. Ora, tem como resolver, tira o presidente do Senado. Quero cumprimentar os senadores aqui que estão presentes, o Rogério Marinho, o Érico Fagundes, o Carlos Portinho e o nosso líder na Câmara, que também está muito empenhado nessa campanha. Estamos fechados com o Rogério Marinho para valer. O Altineu, que é líder nosso na Câmara, lidera 100 deputados. E aqui o nosso Rogério Marinho, que foi ministro, um homem experiente. O nosso encontro aqui hoje foi para fazer conta. E nós chegamos à conclusão que nós temos votos para ganhar a eleição. Nós vimos Valdemar da Costa Neto exatamente executando o plano. Vamos escolher o presidente do Senado. Estava em dezembro de 22. Dezembro de 22. Era final de novembro de 22 e início de dezembro de 22. Está ali. O plano é tirar o Rodrigo Pacheco e colocar alguém alinhado a eles. Colocou alguém alinhado a eles na presidência do Senado, vota-se o impeachment de Xandão. Tirou Xandão, ameaça o STF. Olha, eu tiro todos vocês. E a partir daí, Bolsonaro vai escolher os ministros do STF. Se você tem direito a 4 no próximo legislatura, no próximo mandato, tem direito a 4. Tirando o Xandão, são 5. Mais os 2 que tem, ele tem 7. O STF tem 11, ele já tem maioria. Foi assim que, na Hungria, o Orbán conseguiu implementar a ditadura fascista que ia na Hungria. Foi assim que em diversos outros países foi feito. Você toma o judiciário. Nessa brincadeirazinha, tomou o judiciário. Qualquer coisa que falar de errado, que você discordar, que alguém, membro do judiciário, discordar, faz a mesma coisa. Faz o impeachment, tira e coloca alguém alinhado a eles. Um pastor realmente evangélico, lá no Senado Federal. Imagine uma coisa dessas. Muito bem, essa estratégia só tem um único caminho para ser barrado. Qual é o único caminho para ser barrado? O caminho para ser barrado é ter a presidência do Senado. Por isso, em 2022, nós precisamos de um presidente do Senado que vá fazer alguma coisa contra Bolsonaro? Não. Nós precisamos de uma pessoa compromissada com a democracia. E só, da mesma maneira que em 2020, na eleição da Câmara, nós precisávamos de uma pessoa empenhada em manter a democracia. Aí a gente fica brigando, não, eu quero o impeachment de Bolsonaro, quero que uma pessoa compromissada com o impeachment de Bolsonaro. Esquece o impeachment de Bolsonaro.
Hoje nós precisamos ter um caminho. Manter a democracia para depois conseguir, e precisamos de tempo. Porque para destruir Bolsonaro a gente precisa de tempo. Tempo para fazer aparecer os erros de Bolsonaro. Para colocar esses erros na televisão. Para colocar esses erros no noticiário. Cartão corporativo, gastou 75 milhões. É um escândalo. Gastou como? Nós precisamos de tempo para fazer com que essas notícias apareçam, para que a gente possa colar no nome de Bolsonaro a palavra corrupto. E eles precisam de cortar isso rápido para que eles mantenham o discurso. Então essa é a nossa briga. Nós precisamos de um presidente do Senado compromissado com a democracia. Na Câmara a coisa ficou muito mais complicada, porque parece que Lira tem força para se manter. Eu adoraria que Lira fosse chutado. Mas se a gente tiver um Senado compromissado com a democracia, esse trava as ações de Lira. Eu sou o professor Feliciano, agradeço por ter visto a postagem. Se gostou, deixe um like e compartilhe. E, por último, estamos juntinho, lutando por um Brasil justo e inclusivo. Obrigado.